Jovem desacreditada é deixada pela família adotiva, até que segredos reveladores mudam tudo. A chuva caía sem piedade na pequena cidade de São Bartolomeu. Clara, com 19 anos, estava encurralada em seu próprio lar. Desde que se lembrava, sempre sentiu que era uma peça que não se encaixava no quebra-cabeça de sua família adotiva. Olhos vazios a observavam, mas nenhum calor, nenhuma conexão real. O que ela mais desejava era amor, aceitação. Algo que a fizesse sentir-se parte de algo maior. Mas naquele momento, ela se sentia mais sozinha do que nunca. Clara, você não vai se dar bem assim. É melhor você não fazer isso. Ecoaram as palavras secas de sua mãe, como um eco que não parava. O nó na garganta tinha se tornado um fiel acompanhante, crescendo mais a cada dia. E agora, quando ela mais precisava, estava totalmente sozinha. Afinal, sua família havia partido, deixando-a para trás em uma manhã de tempestade. Como se a tempestade refletisse a confusão dentro dela. Determinada a arrumar a bagunça, Clara subiu até o sótão da casa. Cada passo fazia as tábuas rangerem, como se também quisessem protestar. O sótão era um lugar esquecido, cheio de teias de aranha e lembranças. Ela começou a mexer em caixas empoeiradas quando algo chamou sua atenção. Uma antiga caixa de madeira, ornamentada com símbolos estranhos. O brilho de um segredo chamava por ela. Com um empurrão delicado, a caixa se abriu. Dentro, cartas amareladas e fotografias desbotadas cobriam o fundo. Clara sentiu um frio na espinha ao tocar os papéis. Eram relatos de um passado esquecido, mensagens de pessoas que ela jamais conhecera. A primeira carta que leu lhe gelou o sangue. Falava de magia, de um poder ancestral que corria em suas veias. As palavras dançavam diante de seus olhos, e sua mente explodiu com perguntas. Quem sou eu? Pensou, enquanto virava a página, ansiosa. Cada novo rascunho revelava segredos mais profundos. Clara era parte de algo muito maior. A cada frase lida, uma sensação estranha emergia dentro dela, um poder que parecia começar a despertar. A chuva lá fora se intensificava, fazendo o ambiente vibrar. E então, por um breve instante, ela sentiu. Não estava sozinha. Algo ou alguém a observava. A atmosfera carregava uma tensão eletricamente palpável, como um fio exposto prestes a estourar. Desesperada, Clara fechou os olhos. O que está acontecendo comigo? Era um labirinto de emoções, com medo e ansiedade se entrelaçando. O tempo parecia se esgotar, e cada descoberta se tornava um risco não só para ela, mas para os amigos que tanto amava. E assim, a jovem decidiu. Se tinha que enfrentar o seu passado, faria isso. Mais uma nova carta escorregou de suas mãos e caiu no chão. Seu coração disparou. O que mais poderia ser revelado? Clara percebeu que sabia agora que alguns fogos queimavam mais intensamente e a verdade poderia arruinar tudo. O destino a aguardava com segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a carta escorregou de suas mãos, Clara sabia que algo mais profundo estava prestes a ser revelado. Seus dedos trêmulos tocaram uma folha velha. Mas antes que pudesse lê-la, um barulho ensurdecedor ecoou do sótão.
A chuva lá fora parecia querer acompanhar o tumulto interno que a consumia. O timbre de algo que se quebrava despedaçou o silêncio, e Clara congelou, seu coração disparando. Ela olhou ao redor, o sótão ainda envolto em sombras. As prateleiras rangiam sob o peso do passado. Clara respirou fundo, tentando acalmar o pânico que a tomava. E com pesar, se agachou para pegar a carta toda amassada no chão. Mas um sopro gelado percorreu sua espinha. Havia algo mais. Algo estava ali. Um sussurro quase inaudível prenunciava um perigo iminente. Quando Clara levantou a cabeça, um vulto se formou na escuridão. Uma silhueta, indistinta e sombria, que parecia flutuar em meio às lembranças empoeiradas. Com um grito sufocado, Clara ficou paralisada. Os olhos do vulto brilhavam de uma forma estranha, refletindo uma dor que parecia cortar o ar como uma lâmina afiada. E antes que pudesse pensar em correr, a figura falou. Sua voz era como um eco distante, mas as palavras reverberavam como trovão. Você não deveria ter vindo aqui, Clara. Era uma voz que ela reconhecia. A voz de alguém perdido, mas não esquecido. Ela não sabia como, mas sentia um laço. A sensação de familiaridade era esmagadora, como se a bruma da memória tentasse se materializar diante dela. O que você está fazendo aqui? Ela conseguiu perguntar, a garganta seca, o lábio tremendo. Você está fazendo aqui? De você ser quem é, a figura sussurrou, começando a se formar na luz fraca que filtrava através das telhas quebradas. Quando as trevas finalmente se foram, Clara viu. Era uma mulher, com a mesma aparência delicada dela, mas marcada pela tristeza e pela luta. Era uma estranha, mas também era muito familiar. Quem é você? Clara disparou, o nó na garganta quase a sufocando. Sou você, Clara. Ou o que poderia ter sido, se não fosse por elas, a mulher respondeu. E cada palavra caía como gotas de veneno. Elas não são quem dizem ser. Sua família adotiva não é o que você pensa. O choque atravessou o corpo de Clara como um relâmpago. Como assim? Do que você está falando? Antes de você ser adotada, antes de todas essas mentiras, havia magia, poder. E você, querida, é a última de uma linhagem. Mas elas te roubaram isso. Elas são as guardiãs de um segredo que não deveriam ter mantido. As pessoas que você confia não são a sua família. Diante da revelação, as memórias começaram a se agitar na mente de Clara. Olhadas frias, palavras cortantes, uma sensação de estar sempre alienada. E, subitamente, algo em seu sentimento se alterou. O chão sob seus pés pareceu balançar, e a velha caixa de madeira fez um rangido, como se estivesse respondendo à verdade surgindo. Mas por que me deixaram? Por que me abandonaram? Clara gritou, as lágrimas queimando em seus olhos. Porque você representa a mudança. Porque você é a chave para a quebra desse ciclo. Elas têm medo do seu poder, Clara. E a tempestade que você sente lá fora é somente um presságio do que está por vir. Com o coração na boca, Clara percebeu que todo o seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. O passado que pensou conhecer estava repleto de armadilhas, e seu futuro agora era uma receita de caos. Um grito ecoou do fundo do sótão, não dela, mas de dentro já da própria caixa. Era um aviso, e assim ela se viu em uma encruzilhada. Confiar na mulher que parecia ser sua imagem refletida ou buscar a verdade nas sombras da traição. Clara fechou os olhos em um último ato de bravura. A escolha estava em suas mãos. Não tô sozinha. Não tô sozinha, murmurou, enquanto a tempestade rugia lá fora. Mas a dúvida voltou. Será que realmente poderia confiar nessa nova revelação? O que mais ocorria nas sombras? E o que sua família adotiva estava realmente escondendo? O destino estava apenas começando a se desvelar. Clara respirou fundo, repetindo para si mesma. Não tô sozinha.
Não tô sozinha. A silhueta da mulher pairava no ar. Uma parte dela que clamava por respostas. Mas antes que pudesse perguntar mais, a atmosfera mudou abruptamente. Uma onda de frio percorreu o sótão e a caixa de madeira em que as cartas estavam começava a vibrar, como se estivesse viva. O som era um sussurro ansioso. Clara, você precisa entender a verdade. A mulher estendeu a mão, mas antes que pudesse tocar Clara, um estrondo ressoou, como um trovão que estourava dentro das paredes do sótão. As tábuas de madeira sob os pés de Clara começaram a tremer, e uma sombra gigantesca se projetou na parede oposta. Algo despertava das profundezas daquele lugar. Clara, com o coração batendo descompassado, deu um passo para trás. "O que está acontecendo?" gritou. Mas a voz da figura se misturou ao barulho crescente, e a luz que filtrava pelas telhas pareciam estar sendo coberta por nuvens cada vez mais densas. Foi então que o chão se rompeu. Com um impacto brutal, uma fenda se abriu sob seus pés, enviando Clara e a mulher para o chão. Elas caíram em um turbilhão de escuridão, como se o sótão tivesse se tornado um abismo. A queda parecia interminável e Clara sentiu a adrenalina disparar. Quando finalmente pararam, Clara se encontrou em uma caverna iluminada por uma luz azulada. Ao seu redor, símbolos brilhavam nas paredes, e ela percebeu que, de alguma forma, haviam chegado a um lugar que refletia tudo o que havia lido nas cartas. Mas a mulher estava diferente. Não era mais uma estranha familiar. Era uma versão dela mesma, mais velha e com um olhar determinado. O choque a atingiu como uma onda. "O quê? Quem é você?" Clara perguntou, lutando para processar as informações. "Eu sou Clara", disse a mulher. "Sou uma versão de você que sobreviveu. Aquilo que você conhece como sua família não é o que parece. Elas não são guardiãs, Clara. Elas são caçadoras. Caçadoras de poder, do seu poder." As palavras ecoaram na caverna, como raios que rompem a escuridão. Clara olhou à sua volta, tentando encontrar sentido na confusão. "Caçadoras? Do quê?" "Da sua linhagem, da magia que corre em suas veias. Elas têm medo da sua força. Você é a última da nossa geração, Clara. E elas te deixaram para trás, porque te temem. O que elas querem é aproveitar o que você ainda não sabe que possui." Neste momento, algo na atmosfera mudou. Clara olhou de volta para a mulher, seus olhos cheios de esperança e desespero. "Mas por quê? O que elas pretendem?" "Fazer comigo." Uma risada fria reverberou através da caverna, quebrando a tensão. Era familiar, conhecida. Clara sentiu um arrepio. E então surgiu uma terceira figura na luz azul. Sua mãe adotiva. "Você não deveria ter vindo até aqui, Clara." A voz dela era gélida, tendo um tom quase de satisfação. As palavras incendiavam a mente de Clara. O terror a envolveu. "Mãe?" Clara gaguejou, a verdade começando a se desvelar. Você sabia de tudo isso?" "Desde o primeiro dia." Ela sorriu, um sorriso sombrio. "E nós não te abandonamos. Foi uma escolha. Sua presença era um risco." A confusão cresceu, e Clara sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés, não mais só figurativamente. O que ela pensou ser amor em casa sempre foi um jogo de ilusão. Sua mãe tinha poder, mas não era a mesma proteção que prometeu. "Você não é minha família." A mulher à sua esquerda, ainda parecendo preocupada, tentou intervir. "Você precisa escolher, Clara. Nós podemos ajudá-la a despertar seu poder, compreender o que significa ser quem você realmente é." Mas a mãe adotiva interrompeu. "Não escute! Elas querem usar você." O nojento giro da traição. Uma mente abalada. Clara ficou paralisada. A dúvida consumindo-a. Ela viu duas versões de sua vida ali. Uma que prometia liberdade e poder, e outra que era a prisão que conheceu. A escolha pesava sobre seus ombros, as vozes se misturando em lamento. E quando tudo parecia desmoronar, o chão abaixo deles
começou a rachar. Novamente, levando tudo à corda bamba. Clara sentiu que o destino agora não era apenas uma decisão. Era a chave para um ciclo que poderia destruir tudo. O que vou fazer? Clara sussurrou, o coração acelerando com um receio profundo. A caverna começava a desmoronar, a luz azul se intensificando, enquanto o caos à sua volta se desdobrava em uma dança de escuridão. Tudo escureceu, deixando uma pergunta pairando. Quem ela realmente era? E o que estava prestes a se revelar? Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés enquanto a caverna se iluminava, um brilho azul ofuscante cercando-a. Sua mãe adotiva a encorajava a sair, mas Clara estava paralisada, seu coração batendo descompassado. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz ecoando, como se sua própria dúvida estivesse respondendo. A figura da mulher mais velha, uma versão dela mesma, olhava com uma mistura de urgência e determinação. A tensão aumentava, e Clara estava entre duas realidades. A mãe adotiva se projetou para a frente, seu sorriso sombrio revelando que não haveria fuga daquela verdade. Você não pode confiar nela, Clara. Elas querem manipular você. Mas a mulher mais velha não hesitou. Não escute. O que você precisa saber é que seu verdadeiro poder está para além das mentiras que conheceu. Você é a última, Clara. A última de uma linhagem que renascerá. Com um movimento ágil, a mulher mais velha apontou para o fundo da caverna. Se você não agir agora, perderá tudo. E isso não apenas afetará você, mas todos aqueles que ama. Clara se virou, olhando novamente para sua mãe adotiva. Você está mentindo para mim. O desespero consumia sua voz, e a confusão parecia cada vez mais sólida. Eu nunca menti, Clara. Apenas fiz o que era necessário. As palavras dela cortaram o ar, e Clara sentiu a verdade se desdobrar, mas não era só sua mãe que estava se revelando. Um barulho ecoou, quebrando a tensão. Era o estrondo vindo de longe. Uma vibração que parecia atravessar a terra. O chão tremia sob eles, e a caverna começou a tremer à medida que as pedras se desprendiam, caindo como chuva. Não, é ela! A voz da mulher mais velha foi abafada pelo som do desmoronamento. Magia está chamando por você! Diante de tudo isso, a verdade sobre a família adotiva começou a se manifestar. Clara percebeu que aquelas não eram suas únicas opções. Com um movimento rápido, decidiu seguir o impulso do seu coração. Sem hesitar, correu em direção à parede mais distante, onde os símbolos azuis brilhavam intensamente. Mas sua mãe a segurou pelo braço, a força quase a derrubando. Não faça isso! Você não sabe o que está fazendo! Clara encarou-a, seus olhos agora ardendo com determinação. Se eu não souber, então é hora de descobrir. E com um puxão decisivo, ela se libertou. Antes que chegasse ao símbolo, uma figura obscura emergiu do vazio. Uma forma grotesca feita de sombras que parecia ter vida própria. Clara parou, as pernas pesando. O que é isso? A figura rosnou, uma presença maligna que fazia o ar ficar pesado, e todos os instintos alertas de Clara gritavam para que ela recuasse. A mulher mais velha levantou as mãos. Isso é um guardião, Clara. Ele testará a sua verdadeira natureza. Você tem que enfrentá-lo. Mas antes que Clara pudesse responder, um laser de luz cortou o ar, vindo da mão de sua mãe adotiva e atingindo o guardião. Não deixe que ela te engane, gritou sua mãe. Mas o raio foi impotente. O guardião apenas sorriu, uma expressão de malícia em seu semblante. Você realmente não sabe quem você é, não é, Clara? Você sempre esteve no meu jogo. A voz ecoou como um trovão. E de repente, tudo fez sentido. A figura de sua mãe se distorceu, e em um instante, ela se transformou. Clara viu sua figura cheia de luz,
de magia, mas também de sombras. Então a voz ecoou novamente, e a figura se tornou outra e outra, até que reconheceu o que ficou ali. Diante dela estava uma versão dela mesma, uma Clara com brilho intenso, monopolizando a luz azul. Você me abandonou, você se afastou. E logo, todas as suas memórias, as vezes que se sentiu só, toda a dor. Como se desbordasse em um grande murro em seu peito. Nós não podemos nos separar. As verdades eclipsadas surgiram do fundo. Clara percebeu que não havia abalado apenas a relação com sua mãe adotiva. Havia décadas de segredo, um ciclo de desconexão, de uso desse poder abandonado. Apenas um poder e um amor que nunca havia sido. As palavras de sua mãe ressoaram na mente dela, misturando-se com a realidade pulsante do lugar. Clara se virou em choque absoluto. Olhou a mulher mais velha com os olhos arregalados. Você é eu? O que está acontecendo? A caverna começou a tremer ainda mais intensamente, o guardião rugindo. Escolha, Clara, o que você permitirá ser. E nesse momento, Clara teve a sensação de que todo o seu ser estava se dividindo. Naquele chão em ruínas, os segredos que a mantinham vão ao avesso de tudo que ela conhecia. E a pergunta que ficou no ar era: ela conseguiria aceitar a verdade sobre si mesma? Com a luz azul pulsando à sua volta, ela sentiu uma onda de poder e medos misturados. Você é o que sempre quis ser. É hora de decidir. A voz da mulher, da máscara familiar, fez o último chamado, e as lágrimas começavam a escorregar pelo rosto de Clara. Mas o que seria? A escolha dela não apenas moldaria o próprio destino, mas todo o mundo à sua volta. Clara teve um momento de clareza, como um raio que ilumina uma noite escura. Ela pertencia a algo grandioso, e a mulher mais velha era a chave. Mas a presença de sua mãe ali, a verdade espreitando nas sombras, a fez hesitar. Escolha, Clara. As palavras da mulher mais velha eram um eco de urgência, enquanto Clara olhava para a mãe, seus olhos cheios de algo que parecia mais uma ameaça do que amor. A caverna tremia e o guardião avançava, sua forma de sombra se contorcendo, como se quisesse devorar tudo ao seu redor. Clara sentiu seu corpo vibrar, a adrenalina correndo em suas veias. Era hora de decidir. Nunca esteve tão perto de descobrir quem realmente era, mas a pressão de sua mãe a prendia. Você não pode deixar que esse ser a influencie. Eu sou sua mãe. Eu sempre estive aqui por você. E então, como se o universo estivesse assistindo, a verdade que há muito se escondia veio à tona. Um grito, não de Clara, mas da mulher mais velha. Cuidado, Clara! E em um instante tudo mudou. O chão sob seus pés começou a se despedaçar e uma fissura se abriu, engolindo a figura da mulher. O guardião rugindo em protesto. Não! O grito de Clara ecoou, mas a visão da mulher desapareceu em um turbilhão de luz e sombras. Clara sentiu a dor rasgar seu peito. E com isso, o que restou da mulher mais velha se desfez em uma nuvem de fumaça azul, invadindo a caverna de forma frenética. O guardião tomou um novo fôlego, crescendo em tamanho e intensidade à medida que se alimentava do caos. E foi nesse instante, enquanto tudo se desmoronava, que Clara percebeu algo chocante. Sua mãe adotiva sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso de quem se preparava para a grande revelação. Clara, você realmente acha que eu não sabia? Um calafrio percorreu a espinha de Clara. O que você quer dizer? Sua voz era um sussurro, um eco da incredulidade. A imagem de sua mãe começou a se distorcer, transformando-se na sombra do guardião, uma entidade que estava ali o tempo todo manipulando as cordas. Eu sou a guardiã de um segredo muito mais sombrio. A voz distorcida reverberou na caverna, enquanto a forma familiar da mãe revelava suas verdadeiras cores. E você, Clara, não é a última de uma linhagem.
Você é a chave que pode abrir a prisão onde a verdadeira magia foi aprisionada, ou destruí-la completamente. As palavras atingiram Clara como um golpe de um soco. Ela nunca havia imaginado isso. Sua própria mãe a havia enganado, sendo a verdadeira caçadora de poder que temia o que Clara poderia se tornar. O guardião, então, se aproximou mais, com um brilho maligno em seus olhos. Você realmente ama essa mentira, não é, Clara? Mas agora você viu a verdade. Sua mãe sempre mentiu. A verdade estava ali, pesada no ar, e Clara lutava contra as lágrimas. Você não é minha mãe. Você é apenas uma mentira, gritou. Cada palavra uma lâmina, cada emoção uma tempestade. Mas a figura de sua mãe apenas riu, e Clara viu os olhos cheios de desprezo, como se visse sua própria fraqueza refletida. O que você escolher agora decidirá o destino. De todos, disse o guardião, o eco da risada misturando-se com a luz azul, que ainda pulsava intensamente. Outra fissura se abriu no chão, relampejando e absorvendo tudo. A pressão ficou insuportável, enquanto Clara se debatia entre a escolha de enfrentar a verdade ou ficar cativa na mentira que sempre conheceu. Em um último ato de bravura, Clara decidiu. Ela não podia deixar que o medo ditasse suas escolhas. Mas antes que pudesse avançar, outra onda de poder emanou dela, fazendo a caverna tremer ainda mais, como se a própria magia estivesse respondendo, clamando por ela. Nesse momento a caverna se iluminou, e tudo ao seu redor pareceu congelar. Clara olhou para cima, de olhos arregalados, enquanto ouvia um sussurro. A escolha é sua. Clara, mas saiba, o que você fizer pode não ser apenas sobre você. Os segredos desta caverna têm raízes mais profundas do que tudo o que você imagina. E ao olhar para a verdadeira natureza de sua mãe, Clara sentiu um peso nos ombros. Sua decisão não afetaria apenas a si mesma, mas todo o mundo que conhecia. E em uma fração de segundo, ela soube que as consequências começariam agora. A batalha estava apenas começando. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a caverna se iluminava com um brilho azul intenso. Era como se todo o peso do mundo estivesse nas suas costas. O guardião se aproximou, sua forma sombria se contorcendo de forma ameaçadora. A mulher mais velha, que parecia um reflexo dela mesma, olhou nos olhos de Clara, implorando. Não perca a esperança. Você é mais forte do que imagina. As palavras ecoaram na cabeça de Clara como um mantra, misturadas com o caos em volta. O guardião rugiu, um som aterrador que reverberava nas paredes da caverna. Clara sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo. Suas mãos começaram a brilhar com uma luz azulada, uma resposta à magia que pulsava ali, esperando por ela. Mas a presença da mãe adotiva estava ali, como uma sombra opressiva. Clara, venha, diga que você confia em mim. Um grito sufocado se formou na garganta de Clara. Como posso confiar em você? O desejo de liberdade e a necessidade de verdade se confrontavam em seu coração. Você me escondeu tudo isso. Neste instante, tudo mudou. Uma fissura no chão, não só uma rachadura, mas uma abertura que parecia se expandir em um vórtice de escuridão, atraindo tudo ao seu redor. Clara hesitou entre o impulso de correr para a luz ou se afastar da sombra frenética. Clara, escolha agora! A mulher mais velha gritou, sua voz carregando a urgência de toda a sua essência. E então, como se o mundo estivesse esperando por aquele momento, uma nova figura emergiu da escuridão. Era uma jovem com olhos brilhantes, seus cabelos dourados como o sol. Clara reconheceu a figura imediatamente. Era ela mesma, mas não do presente. Era Clara antes de ser adotada, e com ela veio uma onda de memórias. Sufocantes. Você está perdida, Clara. O que elas fizeram com você não é seu destino. A jovem Clara, mais leve e vibrante,
se aventurou mais perto, como se estivesse segura de que a verdade poderia ser libertadora. A mãe adotiva gritou, seu desespero soando como um lamento. Não escute. Essa não é você. A jovem Clara já havia tocado na mão de sua versão mais velha, e uma explosão de luz azul iluminou toda a caverna. A energia pulsava, alimentando-se da conexão entre as duas versões de Clara. Assim, um poder desconhecido se desprendeu, ecoando nas paredes da caverna, varrendo o ambiente com uma força avassaladora. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor cortou a atmosfera. O guardião rugiu em agonia, sendo consumido pela luz. Clara mal teve tempo de perceber que sua mãe adotiva havia desaparecido na escuridão. A realidade começou a se desvanecer e uma nova luz brotou no centro da caverna. Agora somos uma só, sussurrou a jovem Clara, seus olhos brilhando com um amor autêntico que Clara nunca conheceu. Mas antes que pudesse absorver isso, uma revelação chocante atravessou a mente dela. Os rostos da mulher mais velha e da jovem Clara começaram a se fundir, e Clara percebeu, horrorizada, que ambas eram na verdade partes dela mesma. Cada uma representava uma escolha feita ao longo de sua vida. Aquela que abrigava a dor e a traição, e a outra que almejava a liberdade e a verdade. O que isso significava? Estava tudo dentro dela, o tempo todo. A verdade distorcida de suas memórias ressoava, enquanto a realidade girava em um vórtice turbulento. Você é quem você escolhe ser, Clara. Ecoou a voz simultaneamente, reforçando a ideia de que sua escolha não era apenas sobre si mesma, mas sobre a batalha que se desenrolava dentro de sua alma. E antes que a luz a engolisse completamente, Clara teve um último vislumbre do rosto de sua mãe adotiva em um sorriso maligno, uma sombra do que fora. Um reflexo distorcido da verdade. Você não pode escapar de mim. A risada fria dela se misturou à luz, ecoando na mente de Clara, enquanto tudo se tornava uma nuvem de claridade. Só que, mesmo quando as sombras se dissiparam, Clara sabia que a batalha estava longe de acabar. Como ela poderia confiar em quem carregava? Como poderia lutar contra as fraquezas que sentia? Sua verdadeira identidade estava se desdobrando, mas o que viria a seguir deixava um frio na espinha. Com as escolhas se acumulando, Clara mal teve tempo para pensar antes que outra fenda se abrisse sob seus pés, ameaçando engoli-la novamente. O que ela se tornaria diante de tantas verdades escondidas? Clara estava descobrindo que o poder que sempre sonhou poderia significar também um grande sacrifício, e que talvez sua mãe estivesse muito mais próxima do que pensava. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a caverna se iluminava com um brilho azul intenso. Era como se todo o peso do mundo estivesse nas suas costas. O guardião se aproximou, sua forma sombria, se contorcendo de maneira ameaçadora. A mulher mais velha, que parecia um reflexo dela mesma, olhou nos olhos de Clara, implorando. Não perca a esperança. Você é mais forte do que imagina. As palavras ecoaram na cabeça de Clara como um mantra, misturadas com o caos ao seu redor. O guardião rugiu, um som aterrador que reverberava nas paredes da caverna. Clara sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo. Suas mãos começaram a brilhar com uma luz azulada, uma resposta à magia que pulsava ali, esperando por ela. Mas a presença de sua mãe adotiva era uma sombra opressiva. Clara, venha, diga que você confia em mim. Um grito sufocado se formou na garganta de Clara. Como posso confiar em você? O desejo de liberdade e a necessidade de verdade se confrontavam em seu coração. Você me escondeu tudo isso. Então tudo mudou. A fissura no chão se abriu ainda mais, não só uma rachadura,
mas um abismo se expandindo em um vórtice de escuridão, atraindo tudo ao seu redor. Clara hesitou entre o impulso de correr para a luz ou se afastar da sombra frenética. Clara, escolha agora, a mulher mais velha gritou. Sua voz carregando a urgência de toda a sua essência. Então, uma nova figura emergiu da escuridão. Era uma jovem com olhos brilhantes e cabelos dourados. Clara reconheceu imediatamente. Era ela mesma, mas não do presente. Era Clara, antes da adoção, cheia de vida e confiança. Você está perdida, Clara. O que elas fizeram com você não é seu destino. A jovem Clara, mais vibrante, se aventurou mais perto, como se estivesse certa de que a verdade poderia libertá-la. Nesse instante, uma nova revelação despoltou. As duas Claras estavam conectadas, ligadas por algo mais profundo, algo que pulsava com a energia da verdade. Mas antes que Clara pudesse compreender, a mãe adotiva atirou uma onda de sombras, disparando em direção à versão mais jovem dela. Não, você não pode confiar nela. Mas já era tarde. A energia da jovem Clara envolveu a mãe adotiva em um brilho intenso. Um silêncio pesado se instalou. O guardião parou, hesitando, enquanto a luz azul crescia de maneira imponente, refletindo. Um poder genuíno que queria surgir. Clara olhou para a mulher mais velha, sua voz falha. O que você quer dizer com não ser meu destino? Mas antes que a mulher pudesse responder, a própria realidade começou a se distorcer. A caverna pulsava, as paredes se moviam. Clara sentiu um frio, um arrepio que correu pela espinha. Tudo se desestabilizava. A mulher mais velha começou a desaparecer em uma nuvem de fumaça azul, engolida pelo poder que a jovem Clara trazia. A mãe adotiva gritou, sua voz cheia de pura fúria. As sombras se retorciam, tentando escapar da luz. De repente, algo insuportável aconteceu. O guardião, que parecia hesitante, lançou suas sombras na direção de Clara como uma força avassaladora. Seu poder não deve existir. A explosão de energia foi tamanha que Clara se viu lançada contra a parede da caverna. Tudo ficou nublado, a visão escurecendo enquanto uma dor profunda atravessava seu corpo. Ao abrir os olhos novamente, a mulher com quem se conectou começou a se dissolver, mas não sem deixar um último aviso. A única saída, Clara, é aceitar sua verdadeira essência. O eco das palavras reverberava em sua mente enquanto tentava se erguer. E então viu, na escuridão, a figura de sua mãe adotiva, agora transformada, uma sombra do que fora um dia. Você não pode escapar de mim. Os olhos dela brilhavam com raiva e desespero, mas havia algo mais, em brilho de orgulho, uma centelha de amor genuíno escondida atrás dela. Mentira! Clara, com o coração acelerado, percebeu uma verdade devastadora. Você me usou. As palavras saíram como um sopro, mas a euforia de entendê-la foi envolta em pânico. Eu precisei manter você segura. Sua vida dependia disso, gritou a mãe, mas a dor estava estampada no rosto de Clara. A caverna começou a se quebrar, fragmentos de rocha caindo ao redor delas. E quando conseguiu encarar sua mãe nos olhos, uma nova esfera de luz surgiu entre elas. Então, tudo aquilo que Clara conhecia se dissipou. Os laços familiares, a falsa identidade, tudo desmoronou em um instante explosivo. O chão sob seus pés começou a se abrir novamente, revelando um abismo que mais parecia uma porta para outro mundo. A última coisa que Clara viu foi a expressão de desespero em seu rosto, enquanto as paredes da caverna se fechavam. O que isso significava para ela? E o que iria seguir na sombra dessa revelação? A dúvida pairava pesada no ar. Clara não tinha certeza se poderia confiar em si mesma, nem em quem verdadeiramente era. E enquanto tudo em sua vida se quebrava, ela só sabia que novos desafios e revelações estavam à frente. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés, enquanto a caverna se iluminava com um brilho azul intenso.
Era como um pesadelo tomando forma. Ela olhou para a escuridão e lá estava sua mãe. A sombra dela tentava levar Clara de volta. Não, Clara, você tem que escolher, gritou-a. Mulher mais velha, agora com uma expressão de desespero. O guardião rugiu, cheio de fúria, sua sombra se movendo como serpentes em um ataque. Era tudo muito confuso. Clara precisava decidir. Mas antes que pudesse pensar, um tremor profundo ressoou, como se a terra estivesse gritando. A fissura abaixo dele se alargou, ameaçando engolir tudo. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito ecoou, não de Clara, mas de uma voz que ela conhecia muito bem. Clara, você realmente acha que isso vai resolver tudo? Era a intervenção de sua mãe adotiva. A sombra dela se distorceu, e os olhos que um dia foram carinhosos, agora brilhavam com algo maligno. A fúria da mulher cresceu, e uma sombra atrás dela começou a se formar. Um contorno grotesco. Eu sou a razão de sua dor. Aquela frase a acertou como um soco no estômago. Clara endureceu. A revelação a atingiu com mais força do que os tremores da terra. O quê? Como assim? Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Algo dentro dela se partiu. A figura da mulher mais velha piscou por um momento, e Clara percebeu que a presença dela não era só um reflexo. Era uma parte dela mesma. Você não pode deixar que ela controle você, a mulher disse, com um olhar que parecia derrubar paredes. Você é mais forte do que imagina. E então, como se os segredos estivessem apenas esperando o momento certo, a caverna começou a brilhar, e uma voz antiga e profunda soou em seu ouvido. Você é a última da linhagem de poder, mas seu verdadeiro desafio é enfrentar a verdade que mais teme. Clara sentiu uma onda de energia pulsar através dela, uma força que ela não sabia que possuía. E foi nesse momento que tudo mudou. A mãe adotiva, diante da luz, começou a se transformar, revelando uma forma grotesca, um monstro que parecia se alimentar do medo. Você não pode me trair, Clara. Você foi feita para ser minha. Rugiu com uma voz que reverberava nas paredes da caverna. Uma sombra se projetou atrás de Clara. Era a jovem Clara, antes de ser adotada, que se aproximava lentamente, seus olhos brilhantes. Ela nunca foi sua, Clara. Você pertence a você mesma. As duas Claras se uniram em um único ser, e o poder deslizou como uma onda. Clara sentiu a magia explodir dentro dela, uma luz pura que ofuscava tudo à sua volta. O guardião hesitou, mas a mãe adotiva, agora muito mais uma sombra do que o ser, se lançou contra Clara com fúria total. Você não pode me abandonar. Eu te criei. As palavras dela eram uma faca cortante, mas Clara não cedeu. Um fogo aceso dentro dela. No calor da batalha, Clara gritou: Você não é minha mãe. Você me controlou, me usou. A luz que emanava dela cresceu, e num instante de desespero, a mãe adotiva começou a se desfazer em sombras, seu grito de raiva ecoando pela caverna. Nesse momento, uma reviravolta chocante ocorreu. A caverna começou a se desintegrar, e Clara percebeu que havia pegado entre suas mãos um amuleto antigo que nunca tinha notado antes. Era um objeto que pulsava com a mesma energia da luz azul. Assim que segurou firme, o chão se iluminou sob seus pés e a energia a envolveu. Era como se o próprio tempo estivesse girando. E com isso, Clara entendeu que era mais do que só uma peça de quebra-cabeça. A caveira de sua mãe adotiva agora revelava um rosto familiar, um semblante distorcido pela dor e pela verdade. Você realmente achou que poderia se libertar de mim? Você é parte do meu legado. A reviravolta atingiu Clara em cheio como um soco. O que quer que houvesse ali era algo notável. Clara teve a visão que sua mãe não era apenas uma guardiã,
mas uma caçadora que havia perseguido um legado ancestral. E mais do que predadora, ela mesma era uma vítima, um fragmento quebrado, enviando Clara a uma batalha que nunca quis lutar. O chão abaixo a dividia entre realidades, e a verdade não parecia apenas pesada, era brutal. Antes que o mundo se desmoronasse completamente, Clara sabia que precisava fazer uma escolha. Mas o que seria mais devastador? A conexão com sua mãe ou um novo poder que circulava em suas veias? Ela respirou fundo, a luz diminuindo, enquanto a caverna começava a apagar. Com um último olhar para a versão dela mesma, Clara deu um passo à frente, disposta a descobrir o que aqueles segredos realmente significavam. E quando tudo estava prestes a se apagar, percebeu que o verdadeiro mistério ainda estava por vir. O que realmente existia na linha que separava luz e sombra. Clara respirou fundo, o medo pulsando em suas veias. A caverna tremia ao seu redor, e as sombras das figuras se contorciam, entrelaçando-se num emaranhado de mentiras e verdades. Ela precisava decidir. Mas o tumulto em sua mente a deixava paralisada. O que aconteceria se escolhesse errado? Então uma luz intensa irrompeu da fissura sob seus pés. Clara sentiu um calor indescritível, como se a própria terra estivesse clamando por ela. O guardião hesitou. Sua forma de sombra congelada no espaço, e a mulher mais velha sussurrou: "Este é o seu momento, Clara. A escolha certa pode mudar tudo." Mas antes que Clara pudesse agir, algo inacreditável aconteceu. A figura de sua mãe adotiva, antes tão obscurecida pelas sombras, começou a brilhar. E então, como em um ato de mágica, ela se transformou, revelando uma energia radiante que iluminou toda a caverna. Clara ficou sem palavras, assustada e intrigada ao mesmo tempo. "Você? Quem é você realmente?" A voz dela era agora suave, mais firme, ecoando na caverna repleta de sombras. A mulher sorriu, mas não era um sorriso maligno. Era um sorriso triste, cheio de compaixão. "Sou chamada pela linhagem antiga, Clara. Sempre estive aqui, mas só agora. Você pode ver a verdade." A caverna começou a brilhar mais intensamente, e os símbolos nas paredes pareciam dançar com a luz. O que era essa verdade? O que ela queria dizer? Então, um movimento brusco chamou sua atenção. Clara olhou para a fissura à sua frente. Algo emergia dela, uma forma nebulosa e indistinta. A figura foi se moldando em uma criatura, uma mistura aterradora de luz e sombra. A presença dela ficou mais forte. E Clara entendeu que aquela figura misteriosa poderia saber mais do que revelava. "Você não pode ter o poder que deseja, Clara!" gritou a criatura, uma voz que ecoou como um trovão. Era uma advertência terrível e poderosa. "Seus ancestrais nunca desejaram que você soubesse tudo. Por quê? Uma vez que você souber, não há volta." Clara sentiu um aperto no peito. O que isso significava? Estaria ali a chave para entender sua verdadeira história? Neste momento, percebi que as duas mulheres à sua volta eram partes dela mesma, cada uma representando um caminho que poderia escolher. Não, isso não pode ser verdade. Mas a criatura começou a rir, com uma voz que parecia distante e ao mesmo tempo próxima. "No fundo, Clara, você sabe, apenas uma jovem perdida. É a única esperança para quebrar o ciclo." A criatura se aproximou, seu olhar penetrante fixando-se em Clara como se tentasse ler sua alma. "Mas esse poder não vem sem sacrifício. Aqui você está disposta a abrir mão." A atmosfera mudou e Clara se sentiu invadida por uma onda de dúvidas. Ela lutava com a escolha de aceitar a verdade ou permanecer perdida. A luz começou a pulsar ao seu redor, e o guardião hesitou, mas a figura da mulher mais velha ergueu-se como uma barreira entre Clara e o perigo. "Escolha, Clara. Você pode libertá-los ou aprisioná-los. Depende de você."
Os olhos da mãe adotiva estavam cheios e vazios ao mesmo tempo. Clara, você é minha e sempre será. Faça a escolha certa. A voz era desesperada, mas decorada com um toque de egoísmo que a manteve ali, tentando controlar tudo. Clara sentiu um nó na garganta. A intensidade daquelas palavras a enviava para dentro de uma batalha interna. Então, num flash de compreensão, Clara percebeu que a verdade tinha sempre um preço. E nesse momento crucial, a figura nebulosa começou a se expandir, sugando tudo ao redor. Está na hora de você decidir, Clara. A escolha deve ser feita agora. O chão sob ela começou a se separar. E Clara compreendeu que a batalha não estava apenas entre luz e escuridão, mas dentro dela mesma, entre os laços que a prendiam e a liberdade que tanto desejava. Meio em pânico, meio determinada, ela ergueu a mão, tentando invocar a luz que agora sabia que estava dentro dela. Mas a sombra ria, um riso agonizante que tecia a trama da incerteza ao seu redor. Você nunca poderá escapar do seu destino. Sua verdadeira essência está prestes a ser revelada. Prepare-se. E com essas palavras, tudo ficou escuro. Clara sentiu um arrepio frio em seu corpo. A luz diminuiu e sua respiração ficou rápida. O que vai acontecer agora? O que eu sou realmente? Essa pergunta ecoou na escuridão, e a verdade começava a se desenhar novamente, mas ainda envelopada em mistério. Clara sentiu o peso da escolha em seu peito como uma âncora. A caverna tremia ao seu redor, sombras se contorcendo. Mas uma luz intensa emanava de suas mãos. O guardião, ali, devorando a escuridão, hesitou. Você não pode sair dessa, Clara. Você é parte de mim. Sua voz ecoou como um trovão, mas o coração de Clara pulsava forte, um sinal de que não estava mais sozinha. Não sou parte de você, Clara gritou, sentindo a força da luz crescer. A imagem de sua mãe adotiva começou a se distorcer, seus olhos brilhando com tanto de temor, enquanto a sombra se tornava cada vez mais violenta. Não vou permitir que você me controle mais. As paredes da caverna explodiram em cores, e a jovem Clara, aquela que representava a sua essência perdida, apareceu ao seu lado. Você é mais forte do que pensa. Mantenha a luz viva. As palavras da jovem Clara vibravam no ar. Com um movimento decidido, Clara estendeu as mãos, invocando a luz que prometia libertá-la. O guardião gritou, e a sombra se contorcia, tentando escapar da intensidade da verdade. Mas a luz avançava. Não, havia como voltar atrás agora. Você vai se transformar ou se despedaçar, gritou a figura que antes era sua mãe. Mas Clara não cedeu. A luz azul tomou conta da caverna. Uma onda de energia pura que irradiava força, coragem e liberdade. Clara sabia, naquele momento decisivo, que estava fazendo a escolha certa. O guardião rugiu. A luz se tornou quase insuportável. Clara sentiu a conexão crescer. E então tudo se acalmou. A caverna desapareceu. E com ela o eco daquela figura sombria. Clara estava de pé, em um lugar novo, as cores vibrantes ao seu redor, um campo aberto sob um céu azul. E ali, a jovem Clara sorriu, e as duas se fundiram, uma só. Ela não estava mais sozinha. A verdade pulsava em suas veias, uma linhagem renovada. A dor do passado começava a se dissipar, e Clara sentiu um alívio imenso. A força que antes a aprisionava agora era sua aliada. Mas apesar dessa nova luz, um eco de preocupação sussurrou em seu coração. E a voz familiar retornou, bem baixa. Clara, a batalha nunca termina. Estamos apenas começando. Clara olhou para o horizonte, os sentimentos mistos entre esperança e incerteza. Sua vida havia mudado para sempre. E a escolha que fez a levou a este novo começo. Mas a pergunta ainda pairava. O que mais estava à sua espera? Que desafios ainda iriam surgir? Enquanto a brisa suave acariciava seu rosto,
Clara sabia que sua jornada apenas começava, e cada passo à frente seria uma oportunidade de descobrir não só suas verdadeiras forças, mas também as fragilidades que ela tinha que enfrentar. Um ciclo estava se fechando, mas outro estava se abrindo. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmagar o botão de like. Agora, para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos fazer essa jornada continuar.